A paz do Senhor Jesus, estamos felizes nessa manhã, mais uma manhã de domingo na presença do Senhor, e quero deixar para a sua meditação Salmo 100, versículo 4, que diz assim: Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Que possamos agradecer a Deus a cada dia por nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo para estudar a sua palavra. Nesse domingo, o nosso diácono Vitor Sampaio estará ministrando a aula do 4º artigo da breve exposição da natureza de Deus. Tenha um bom estudo. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos e todas que nos acompanham por meio do canal da nossa igreja. Nessa manhã de domingo vamos dar continuidade ao estudo dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, texto que nós temos trabalhado no início desse semestre letivo na Escola de Desenvolvimento da Vida. Inicialmente queria orar com você para que possamos iniciar esse estudo. Pai Santo, queremos te agradecer por mais essa manhã, que podemos nos reunir em torno da Tua Palavra para aprender mais de Ti, Senhor. Que o estudo desses 28 artigos, que são a nossa base doutrinária, sirvam para esclarecimento e fortalecimento da nossa fé. Assim oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então, o título do 4º artigo da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo é da natureza de Deus. E eu quero fazer primeiramente a leitura desse artigo. O texto diz assim: Deus, o soberano proprietário do universo, é espírito, eterno, infinito e imutável, em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. O 4º artigo vai trazer uma pergunta para nós. E essa pergunta é sobre Deus. Quem é Deus? E a pergunta sobre Deus é uma pergunta ontológica. E o que é isso? É ontologia. Ontologia é uma parte da metafísica que vai tratar da natureza, da realidade, da existência dos entes, dos seres. Então, quando a gente pergunta quem é Deus, a gente está querendo saber a respeito do seu ser. E essa pergunta só vai ser possível porque nós, como seres humanos, né, já temos alguma consciência acerca de Deus. Nós estudamos aí os primeiros artigos e falando a respeito, né, da ideia que nós temos de Deus pelas coisas que foram criadas. E nós, como seres finitos, nós temos essa ideia de que de tudo isso que está, né, ao nosso redor, de que não é obra do acaso, mas é obra de alguém que nos transcende. E quando essa pergunta, né, é formulada, né, a respeito do ser de Deus, né, a gente vai encontrar alguns argumentos humanos para tentar entender acerca desse ser de Deus. E o primeiro argumento que existe é o argumento ontológico, que vai falar a respeito dessa finitude, né? Dentro de uma finitude nós experimentamos, né, a presença de um elemento que transcende a nós. E um teólogo como Paul Tillich, ele vai tratar a respeito dessa angústia, né? Vai falar que esse argumento ontológico, na verdade, é uma angústia que a gente tem por questão da nossa finitude. Então, a gente tem esse pensamento de que não pode ser só aquilo. Então, a gente sempre procura por um ser que nos transcende. Um segundo argumento que existe é um argumento cosmológico, que Paul Tillich também vai tratar como a angústia da substância. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê, né, a criação que está ao nosso redor, a gente procura por uma causa que seja a primeira.
Ou seja, a gente sempre vai buscar por aquele ser que criou todas aquelas coisas. Simplesmente não ficamos satisfeitos somente com aquilo, com a nossa substância, com a nossa existência propriamente dita. Nós sempre procuramos e queremos saber, né, a causa das coisas, como as coisas se desenvolveram até chegar até o ponto onde nós estamos, dentro da história também. E quando a gente vê tudo isso, a gente fica ansiando por algo, de onde veio isso tudo, né? Qual foi a causa que gerou tudo isso, a causa primeira? Então, nós buscamos Deus também nesse sentido. E tem um outro sentido, um outro argumento que fala acerca do ser de Deus, que é o argumento teleológico. E vai falar também muito da nossa angústia por questão na busca de um significado. Nós, como seres humanos, nós estamos o tempo todo procurando por que eu estou aqui, qual o sentido da minha vida e para onde eu vou, né, depois que eu morrer. Então, existe essa necessidade de se encontrar um significado. E quando nós vemos os nossos, né, sentidos, né, e significados finitos sendo ameaçados, a gente procura por algo, né, infinito, que não seja ameaçado de maneira nenhuma no seu sentido. E nós queremos fazer parte de algo que realmente faça sentido em nossas vidas. E então entra aí o papel da teologia, né? Em face desses argumentos, a teologia, né, vai tentar falar a respeito de Deus. E ela vai desenvolver, né, uma pergunta que esses argumentos expressam, de uma certa maneira. A teologia tenta dar resposta a todos esses argumentos, mas também, de outra maneira, tenta também expor que esses argumentos são incapazes de falar acerca de Deus na sua totalidade. São tentativas humanas, né, de se aproximar dele, de tentar entender esse ser que é Deus. E nesse aspecto a gente tem o auxílio das Escrituras, né, que o cristianismo é uma religião de um Deus que se revela. É um Deus que não nos deixa, né, somente nas questões que partem do ser humano para pensar acerca dele. E realmente, se fosse dessa maneira apenas, nós estaríamos, né, numa situação onde nós não conseguiríamos encontrar Deus em lugar algum na nossa busca. Se fosse apenas uma procura humana, nós nunca alcançaríamos o que seria o ser de Deus, nunca teríamos um entendimento mínimo que seja do que ele é. Então, Deus se revela e ele se revela, e essa revelação, né, através da vida de um povo, e depois essa revelação passa a ser, né, escrita, e por isso nós temos, né, as Sagradas Escrituras que contam essa história da revelação de Deus na vida do povo de Israel e depois na igreja. E por meio dessa revelação é que nós vamos pensar algo acerca de Deus. Porque sem ela, realmente seria muito difícil formularmos algo ou tentarmos, né, de alguma maneira, alcançar esse Deus que nos transcende. E assim, a palavra, né, como vai falar acerca do ser de Deus, algumas questões, e vai falar a palavra o quê? Que Deus é um ser em si mesmo. Quando, né, Moisés vai perguntar para Deus, né, quando o Senhor chama para retirar o povo hebreu do Egito, ele, né, fica naquele dilema e fala, olha, tenta colocar algumas desculpas, mas depois, quando ele é convencido por Deus a ir e fazer, né, aquilo que ele foi chamado, ele pergunta, e o que eu vou falar para o povo de Israel? Né, vou aparecer assim? E quem foi que me enviou para lá para tirar esse povo do Egito, da escravidão? E Deus vai falar para ele, ó, fala que aquele que
te enviou. E é uma expressão, né, magnífica, porque vai falar que Deus simplesmente é. Ele é um ser em si mesmo, né? Ele não precisa, né, de outros seres para existir. Ele não tem essa dependência que nós como humanos temos de outras coisas, de outros seres. Ele é um ser em si mesmo, isso, e ele basta-se em si mesmo. E então quando, né, essa palavra vai falar isso, mostrar esse Deus que é um Deus em si, e ela vai fazer então uma oposição ali entre o ser, né, essencial e o ser existencial. E Deus é um ser que transcende tudo isso, né? Transcende a essência, transcende a existência. E como esse ser, né, que transcende todas essas coisas, ele transcende também todos os seres, né, a totalidade deles. Tudo que existe, né, Deus está acima de tudo isso, né, de tudo aquilo que foi criado, de todo o mundo, de todo o universo. Deus está acima de todas essas coisas. Então, fazendo, né, essa introdução, nós vamos partir então para o texto do artigo propriamente dito. Então, vimos a questão dessa busca pelo ser de Deus, dessa tentativa humana de entendê-lo. E o artigo vai falar então de um Deus que é soberano e é proprietário do universo. E essa afirmação, né, ela só é possível, né, a Deus pertencem todas as coisas, e isso só se dá pelo direito da criação. Salmo 24, versículo 1, vai falar acerca disso, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, né? Foi Ele que formou todas as coisas. Então, Ele é dono e proprietário de todas elas, porque Ele as criou. E também por direito de preservação, né? Deus não é um ser que cria e depois deixa todas as coisas a esmo, né, funcionando por si só, né? Ele é o Deus que sustenta, né? Ele trabalha na manutenção, né, daquilo que Ele criou. As coisas então não estão assim de uma certa maneira, né, funcionando automaticamente. Não. Deus é aquele que sustenta e trabalha, né, na nossa percepção, dia após dia, para que elas se mantenham funcionando, né? E por isso nada escapa ao controle de Deus, né? Esse Deus que criou todas as coisas vai falar então acerca da sua soberania. Ele, né, tem o controle, nada permanece fora do alcance de Deus, nada está, né, fora da sua vontade ou fora do alcance do seu poder, né? O mundo que é visível, o mundo que é invisível, todos os seres, quer os seres espirituais, materiais, todos os recursos, o curso da história, tudo isso está sobre o controle de Deus. E o artigo também vai falar para nós acerca dos atributos fundamentais de Deus. E o primeiro atributo que o artigo vai tratar vai ser que Deus é espírito, né? Um texto muito conhecido que fala acerca disso é João 4:24, né? Fala que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, vai falar que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, falar que Deus é espírito é difícil para nós que somos humanos, né? Que somos carne, que somos matéria, mas vai falar que Deus não é dessa maneira. Ele não possui essa natureza material, corporal como nós. Então ele é espírito. Ou seja, isso também vai falar que ele não se limita, né, a um lugar, a um espaço, né? Ele não tem essa nossa limitação que o corpo humano traz para nós. Ele é espírito. E também isso quer dizer que ele também não pode ser percebido pelos nossos sentidos naturais, né? A gente não consegue ver Deus, a gente não consegue tocá-lo,
né? A gente não consegue sentir, né, o seu aroma, o seu cheiro, não consegue, né, ouvi-lo de uma maneira assim direta. Então, por ele ser espírito. Mas aí a gente vê uma série de tentativas, né, por conta da nossa finitude, né, e da nossa concretude de falar acerca desse Deus, né? E Deus também, de uma certa maneira, ele se manifesta a nós de maneira que nós possamos entender e possamos perceber por meio dos nossos sentidos. Então, quando a gente vê as teofanias, né, as manifestações de Deus, é Deus que é espírito tentando se tornar, né, perceptível ao homem, né? E também, por outro lado, o ser humano, quando fala acerca de Deus, ele tenta fazê-lo pelo que ele possui de recursos para entendê-lo, né? Então, quando a gente vê, muitas vezes na Escritura, falar acerca de a mão de Deus, né, sobre, né, o seu braço, são tentativas humanas de, né, tornar palpável, né, ou concreto aquilo que é Deus. E isso são maneiras, né, são antropomorfismos, né, maneiras de se tentar entender Deus acerca daquilo que nós sabemos. Outra coisa que o texto do artigo vai falar é que Deus é eterno e infinito, né? Eternidade, né, é essa ausência, né, de começo, de sucessão, de fim. Então, mostra para a gente que Deus independe do tempo, né, de cronologia. A gente está situado dentro de um espaço de um tempo, mas Deus perpassa tudo isso, né? Ele não está limitado ao cronos, né, ao tempo que nós contamos, né? Ele é um Deus que transcende todas essas coisas. E também um Deus que, por conta disso, né, dessa sua existência eterna, ele é Deus de eternidade em eternidade, né? Ele é aquele que sempre existiu, ou seja, ele não nasceu, ele não foi criado, né, e todas as coisas subsistem nele, né? Então, esse Deus é eterno. A vida, né, em Deus não é limitada, né? Ele não vai ter um momento que vai se esgotar o seu tempo de vida, como nós que somos humanos, né, que em um momento nascemos, nos desenvolvemos e chega um momento onde nós morremos. Não, a sua eternidade é ilimitada, é total. E também vai falar acerca da sua, né, infinitude, de que ele também não está sujeito ao espaço, né? Ele não tem essa limitação humana do espaço, ou seja, ele preenche todas as coisas, né? Não há nada, nenhum espaço que possa o conter, que possa o limitar, né? Então, né, quando Jeremias fala que nós não podemos em nenhum lugar nos esconder da sua presença, e Deus fala que ele preenche todas as coisas. Então esse Deus Espírito é também eterno e infinito. E o texto vai também terminar falando sobre o Deus que é imutável, né? Aquele que não muda. E essa imutabilidade vem falar acerca da perfeição, né? Ou seja, Deus é pleno em todas as coisas, né? Ele não precisa ser melhorado, ele já é a plenitude de todas as coisas. Então, tudo que, né, que são os seus propósitos, as suas promessas, tudo é pleno em Deus. E o texto vai falar aqui, vai citar alguns exemplos a respeito dessa plenitude, né, desse Deus imutável. Ele é pleno em sabedoria, né, toda a ciência, né, Deus tem toda a ciência. Aquilo que nós, como seres humanos, né, vamos descobrindo ao longo do tempo, através de muito esforço, de pesquisa, tudo isso, Deus já possui todo esse conhecimento e vai, ao longo do tempo, eu acredito que permitindo que nós avancemos nesse conhecimento. Nós estamos num momento, né, de pandemia, onde
um vírus que era novo até então e todas as pessoas aí tentando no mundo, né, vários esforços de cientistas para tentar decifrar, né, esse vírus para conseguir uma vacina, e Deus vai conseguindo colocar e permitir com que essas pessoas, ao longo dos seus estudos, vão adquirindo os conhecimentos. E Deus é imutável no seu poder. Ele é poderoso de maneira plena. Ele pode todas as coisas. Não há nada que seja, né, difícil para Deus ou impossível, algo que Ele não possa realizar ou que esteja fora do seu alcance, né? Até aquela situação que a gente acha, né, mais difícil, Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para fazer acontecer algo. Vai falar também da sua santidade, né? Deus é um Deus que é separado, Ele é distinto de tudo mais que existe, né? E Ele também, né, lidar com um Deus santo, né, é muito difícil, porque nós somos, né, pecadores, fracos, mas Deus, Ele é santo, Ele é separado, Ele é perfeito. Fala também da sua justiça, né? A justiça de Deus também é perfeita, é plena. Nós, muitas vezes, né, nos colocamos, né, em algumas situações querendo, por não entender aquilo que Deus faz, tentando formular um juízo acerca daquilo que acontece, e muitas vezes nós não entendemos e julgamos até como injusto, né, alguma situação que acontece, né, alguém às vezes que se vai, né, em detrimento de outras pessoas que, na nossa visão, se morressem não fariam nem a mínima falta, e às vezes a gente se questiona isso, mas Deus é pleno em justiça também. Tudo que Ele faz é justo. Fala também acerca da bondade de Deus, né? Deus é bom, e como o salmista diz, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo que Deus faz é permeado de bondade. E fala a respeito também da verdade, né? Deus é a verdade. E Ele é pleno nisso. Eu lembro de uma história a respeito do sonho de Kierkegaard. E ela fala a respeito de quando Kierkegaard, num sonho, morre e se encontra com Deus. E Deus apresenta para ele 2 escaninhos, né? Uma na mão esquerda com a eterna busca pela verdade e a outra na mão direita com a verdade pura. E pede para Kierkegaard, né, escolher entre um dos 2 escaninhos. E Kierkegaard vai e escolhe o da mão esquerda, a eterna busca pela verdade, né? Porque ele fala que prefere essa eterna busca da verdade porque a verdade pura só o Senhor possui. Então mostra para a gente, nessa ilustração, que Deus é a verdade, né, absoluta e plena. E o que cabe a nós é estar procurando mesmo. E nós, quanto seres humanos, vamos estar sempre à busca, né, dessa verdade que muitas vezes nós não entendemos e nem alcançamos. E para finalizar, eu queria pensar num aspecto prático, então, desse artigo, né? Nós falamos acerca do ser de Deus, né, desse Deus que é espírito, é eterno, é infinito, é imutável, é um Deus que é criador de todas as coisas e controla todas as coisas. Mas, de maneira prática, como nós podemos nos relacionar com esse Deus, né? Porque senão a gente fica somente em afirmações acerca de Deus e esquece daquilo que é o cotidiano, que nós precisamos viver. E eu queria deixar para vocês aqui um caminho para que a gente possa, né, se relacionar com Deus. E o único caminho que nós temos é por meio da fé. No texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai falar acerca disso. O autor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a única maneira da gente se relacionar com esse Deus, que a gente viu aqui, tantos atributos dele, é por meio da fé, né? A gente não vai conseguir de outra maneira, né? A gente não tem esse acesso, né, de conseguirmos enxergá-lo, de tocá-lo, de sabermos o lugar onde ele está. E a única maneira que nós vamos encontrar vai ser por meio da fé. Nós precisamos crer em Deus, né? E eu queria, assim, com isso, também fazer alguns apontamentos, né? Primeiro deles, que a fé não exclui a razão. A fé não quer dizer que porque nós precisamos crer em Deus, que isso vai deixar de lado, né, a nossa razão, o nosso entendimento. Muito pelo contrário, né? Deus nos fez seres pensantes e Ele quer que nós exercitemos, né, a nossa fé de uma maneira racional também. E eu lembro que John Stott escreveu um livro que fala acerca desse tema. Crer também é pensar. É uma literatura bem fininha, você deve encontrar aí sem muita dificuldade, e fala a respeito disso. Para crer, a gente não precisa abandonar, né, a racionalidade, né? E a beleza quando a gente, né, procura entender aquilo que nós cremos, né, é muito maior. Segundo, a fé não é uma ausência de questionamento, né? Ou seja, porque eu creio, eu não vou, né, pensar criticamente em nada, eu vou aceitar tudo da maneira que vier e vou, né, de uma certa maneira, digerir tudo aquilo. Não, a fé, né, ela é progressiva também. A gente, como seres finitos, vai tentando avançar no entendimento de Deus, tentando compreendê-lo. Temos a sua revelação por meio das Escrituras. Temos uma história de 2000 anos aí de igreja que vai tentar falar acerca desse Deus. E a nossa fé, então, ela pode ir se desenvolvendo ao longo do tempo. Não tem problema nenhum da gente ter dúvidas, da gente buscar respostas, da gente se indagar acerca de algumas coisas. Isso é absolutamente normal. E o terceiro apontamento que eu queria fazer é que a fé exige humildade de nós. Nós precisamos, né, entender que esse Deus que nós tentamos falar acerca dele, tentamos compreendê-lo, ele é um ser, como nós vimos, é um ser em si mesmo. Ele é um ser que nos transcende e que nós precisamos nos aproximar dele com humildade, né? Além das nossas dificuldades, né, das nossas debilidades em compreender algumas coisas, mas que nós possamos, né, saber que esse Deus é um Deus soberano, é um Deus que age, né, livremente, e que nós precisamos, né, de humildade para entendê-lo, entender que muitas coisas a nossa própria limitação não vai nos permitir, às vezes, alcançar, mas que nem por isso, né, ele vai deixar de ser Deus. Então, com isso, eu quero me despedir de você. Espero que você tenha, né, absorvido e tenha sido proveitoso para você tudo que foi falado aqui. E fica aí para você também, né, com os apontamentos que foram feitos, com os caminhos que foram mostrados, para que você também, se quiser se aprofundar, que procure, né, pesquisar acerca desses temas. Fique com Deus e até a próxima.